História de hoje. A vila. Cercada por florestas densas e antigas, havia uma vila esquecida pelo tempo. Suas casas eram feitas de madeira escura, e seus telhados, cobertos de musgo e folhas secas, refletiam o abandono. Aquela vila era refém de uma lenda que assombrava seus moradores desde tempos imemoriais. A sombra da noite. Um espírito vingativo, dizem os mais velhos, que aparecia sempre que a lua cheia rasgava o céu, encoberta por nuvens pesadas. O mistério da sombra da noite começou muitos anos atrás, numa noite fria e tempestuosa. Um jovem lenhador chamado Lúcio, conhecido pela bravura, saiu para a floresta a fim de buscar lenha para o inverno. Quando ele não retornou, sua mãe, uma mulher conhecida por seus dons místicos e a habilidade de enxergar o invisível, sentiu algo terrível em seu coração. Naquela mesma noite, a mulher foi vista pela última vez, adentrando a floresta com um olhar perdido e uma determinação que ninguém ousava interromper. Dias depois, encontraram-na caída perto do lago, seus olhos abertos, parados e sem vida, fitando o vazio. Suas mãos, estranhamente enegrecidas, estavam enterradas na terra, como se tivesse se agarrado ao solo com todas as forças para não ser arrastada. Desde então, a vila inteira sabia que algo sombrio se escondera na floresta. Ao longo dos anos, muitos tentaram sair à noite para ver a sombra, movidos pela curiosidade ou pela arrogância, mas nenhum voltava ileso. Aqueles que retornavam traziam olhares distantes, como se uma parte de suas almas tivesse ficado para trás. Suas bocas permaneciam seladas, incapazes de falar sobre o que haviam encontrado. As noites eram tão silenciosas quanto mortas, pois ninguém ousava sair de suas casas quando o vento soprava através da floresta como um sussurro gelado. Certa noite, no entanto, Elias, um jovem corajoso e descrente nas histórias da vila, decidiu desafiar a lenda. Com apenas 16 anos, ele era conhecido por seu temperamento destemido e por zombar dos temores dos mais velhos. Naquela noite de lua cheia, ele decidiu entrar na floresta, levando consigo apenas uma lanterna a óleo e um amuleto dado por sua avó. Esse amuleto vai protegê-lo, dissera a velha, com olhos de medo. Mas se sentir o frio da sombra, não olhe para trás. Convencido de que as histórias não passavam de superstição, Elias partiu pela trilha que levava ao coração da floresta. A cada passo, o silêncio parecia crescer, como se ele estivesse se afastando do mundo dos vivos. Os galhos retorcidos formavam sombras ameaçadoras que dançavam sob a luz da lanterna, e o ar parecia mais espesso, mais frio. Depois de caminhar por uma hora, começou a ouvir um som quase imperceptível, sussurros baixos, como vozes que vinham de longe, chamando seu nome. Elias parou, tentando ouvir melhor, mas os sussurros cessaram. Foi então que ele viu algo ao longe, uma sombra vagando entre as árvores, uma figura indistinta que se movia com um ritmo lento e sinistro. Ele pensou em voltar, mas algo o puxava para frente, como se estivesse hipnotizado. Quando se aproximou mais, a lanterna começou a piscar, e um vento gélido tocou sua pele, fazendo-o estremecer. Então, Elias finalmente viu. A sombra revelou-se na forma de um homem encurvado, com olhos profundos e negros, como duas esferas de vazio. Sua pele era pálida e translúcida, e ele parecia flutuar entre as árvores, observando Elias com uma expressão serena e ao mesmo tempo desoladora. Preso pelo olhar da entidade, Elias sentiu suas pernas se enrijecerem. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A figura avançou lentamente, cada passo ecoando como um tambor batendo dentro de sua cabeça. Elias sentiu o ar ao redor se tornar denso, pesado. O frio o envolveu por completo, e a única coisa que conseguia ouvir era o som de seu próprio coração, acelerado e desesperado. Quando a entidade estava a apenas alguns passos dele, Elias sentiu um toque gélido em seu ombro. Fechou os olhos, lembrando-se das palavras da avó. Se sentir o frio da sombra, não olhe para trás. Mas a curiosidade, ou talvez o desespero, o fez abrir os olhos novamente. E, sem pensar, virou-se. O rosto da sombra estava bem à sua frente, um rosto marcado pela dor e pela solidão, como se o tempo e o espaço não tivessem mais significado para ele. Um sussurro invadiu sua mente, uma voz gélida e sibilante. Você me encontrou, agora, compartilha meu destino. Num piscar de olhos, a lanterna de Elias se apagou.
A escuridão o envolveu completamente. E ele sentiu uma onda de frio cortar sua pele, adentrar sua carne e tocar sua alma. Quando a lua finalmente rompeu as nuvens, revelando sua luz prateada, não havia sinal algum de Elias. Na manhã seguinte, os aldeões o procuraram, mas tudo o que encontraram foi seu amuleto abandonado no chão, ao lado de pegadas que se perdiam na profundidade da floresta. Dizem que, desde então, em noites de lua cheia, uma nova sombra vaga entre as árvores, e a voz de Elias pode ser ouvida ao longe, chamando o nome daqueles que ousam passar pela floresta. Ninguém mais teve coragem de entrar no bosque, e a vila ficou ainda mais silenciosa. E a cada lua cheia, ao anoitecer, os aldeões trancam suas portas e rezam baixinho, na esperança de que a sombra da noite não chame pelo próximo de seus nomes.